Bom dia a todos que estiverem ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, para quem acessar essa transmissão em outro horário. Inicialmente, eu quero agradecer imensamente a disposição do jornalista e escritor Breno Altman em abrilhantar esse evento pioneiro nosso, de comemorar os 4 anos da Egressos com essa live, contando com essa luxuosa participação de Breno Altman. A diretoria da Egressos, da UFG, decidiu comemorar seu 4º ano de fundação. Foi fundado em 23/6/2020, convidando para esse breve bate-papo com alguns convidados para, ao final dele, revelar a rifa de seu livro Contra o Sionismo, adquirida em grande quantidade durante sua passagem por Goiânia. Graças a essa estadia em Goiânia, nos últimos dias 5 e 6, a convite do deputado Mauro Rubem, a Egressos assumiu com o parlamentar a responsabilidade de coordenar o lançamento de seu livro e de outras atividades, todas realizadas com grande sucesso. Resolvemos revelar a rifa do seu livro ao final dessa live. A dinâmica desse bate-papo se dará com sua exposição inicial por 10 minutos, abordando a atual conjuntura política nacional dentro do contexto da guerra da geopolítica internacional. Em seguida, o deputado Mauro usará da palavra para, como anfitrião, agradecê-lo e também fazer sua abordagem na conjuntura local, para, em seguida, em 3 blocos, os convidados também usarem a palavra por 2 minutos. Por fim, o nosso convidado especial, Breno Altman, fará o fechamento, para aí sim revelarmos a rifa da venda do seu livro Contra o Sionismo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Breno Altman, que está nesse momento em Manaus, em outro fuso horário. Gostaria de passar a palavra, então, a você. Antes de mais nada, bom dia a todos e a todas que nos acompanham, ou que vierem nos acompanhar em outro momento. Queria agradecer o convite da Egressos. Para mim é uma honra estar aqui presente nesse 4º aniversário. E, mais uma vez, agradecer a todos, em especial ao deputado Mauro Rubem, pela tremenda acolhida em Goiânia e pelo sucesso das atividades que ali tivemos há umas 2 semanas, né? Se eu não me engano, há 2 semanas atrás. Bom, eu vou aqui tentar atualizar o cenário mundial e a situação que nós estamos enfrentando no Brasil. O que nós temos assistido, seja na Ucrânia, seja na Palestina, seja na África Ocidental, seja na Europa ou na América Latina e também nos Estados Unidos, são os sintomas, e sintomas cada vez mais acelerados e profundos, sintomas de decomposição de uma certa ordem internacional que foi estabelecida em 1991. O que aconteceu em 1991? Deixou de existir a União Soviética e o campo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, sagrou-se vitorioso, ao menos episodicamente, na sua luta contra o campo socialista. Esses eram os marcos da Guerra Fria. O marco fundamental da Guerra Fria é a disputa entre o campo capitalista, o campo imperialista, liderado pelos Estados Unidos, e o campo socialista, liderado pela União Soviética. Depois de 1991, com a derrocada da União Soviética, os Estados Unidos passou a ser a única superpotência do mundo. E o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, aquele sistema imperialista que havia sido construído logo depois da Segunda Guerra Mundial, aquele sistema imperialista, sob o comando dos Estados Unidos, passou a ser hegemônico no mundo.
neste exato momento em que se estabelece essa ordem unipolar, o capitalismo passa a se desenvolver aceleradamente sem os obstáculos que estavam postos pela existência do campo socialista. A existência do campo socialista era uma enorme força de pressão sobre os próprios países capitalistas, por exemplo, para que eles fizessem determinadas concessões às classes trabalhadoras, de tal sorte a evitar que as classes trabalhadoras do Ocidente se somassem à experiência socialista, evitar que as classes trabalhadoras do Ocidente assumissem uma perspectiva revolucionária e anticapitalista. É neste período da Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que, em função desta pressão internacional exercida pelo campo socialista e também, claro, das lutas da classe trabalhadora nos países capitalistas, essas lutas muito estimuladas pelos exemplos que então vinham da possibilidade de um novo tipo de sociedade, era a conjugação entre a pressão internacional do campo socialista, a luta das classes trabalhadoras nos países capitalistas e também a luta de libertação nacional e anticolonial dos povos, que levou em um grupo determinado de estados, por exemplo, a que se estabelecesse o chamado estado de bem-estar social. Durante 30 anos, particularmente na Europa e também nos Estados Unidos, foi construído um estado de bem-estar social que era caracterizado por uma vida melhor para a classe trabalhadora, por melhores salários, melhores serviços públicos gratuitos e universais na saúde, na educação e assim por diante. Com o fim da União Soviética em 91, o capitalismo já não tinha mais essa pressão internacional e, portanto, ele pôde adotar as reformas liberais, que foram reformas para reduzir salários, reformas para reduzir direitos, reformas para diminuir e privatizar os serviços públicos, reformas que permitiram uma recuperação e um aumento extravagantes da taxa de lucro do capital às custas da classe trabalhadora, às custas dos países da periferia do capitalismo. Então, você teve essa situação de hegemonia do sistema imperialista que ainda está em curso hoje, mas que começa a ser fortemente abalada. Essa hegemonia é abalada pela própria crise do sistema capitalista, especialmente depois de 2008 e 2009. Essa crise, essa hegemonia é abalada pela ascensão econômica da China. A China, em muitos padrões, em muitos itens, já superou a economia norte-americana. A China não só superou a economia norte-americana em vários itens, como a China se transformou no principal protagonista econômico em várias regiões que antes eram quase um monopólio dos Estados Unidos, como é o caso da Ásia, da África e da América Latina. A Rússia, em 2022, ao iniciar a guerra contra a Ucrânia, a Rússia rompeu o monopólio da guerra dos Estados Unidos, ou seja, ainda que de forma indireta, a Rússia se mostrou militarmente capaz de enfrentar a ordem hegemônica, o sistema imperialista. É um conjunto, portanto, de fatores que demonstram a crise desse sistema. E na crise desse sistema, que tem como um marco importante a guerra da Ucrânia, quero aqui repetir, na crise desse sistema, começa a haver um aprofundamento das suas contradições. São alguns tipos de contradições, né? Uma primeira contradição é efetivamente a contradição entre os povos periféricos e o sistema imperialista. Isso a gente já pôde perceber até antes da crise de 2008 e 2009, quando, na América Latina, nós tivemos a eleição de uma série de governos progressistas, e até mesmo de governos abertamente anti-imperialistas. Aqui eu estou me referindo à eleição de Hugo Chávez, em 98, depois a do Lula, em 2002, em seguida de Evo Morales, de Rafael Correia, de Néstor Kirchner, depois Cristina, enfim, a vitória
em vários países da América Latina, a vitória de governos progressistas revelavam não só as eleições, a vitória dessas forças progressistas em eleições presidenciais, mas também as lutas em curso na América Latina demonstravam o aprofundamento dessa contradição entre a América Latina, entre a periferia do sistema imperialista e o seu centro, né? Há contradições no interior do próprio sistema imperialista, seja contradições que levam setores das classes trabalhadoras à luta, ainda que de forma moderada, como também contradições entre interesses imperialistas. Os Estados Unidos, por exemplo, com Donald Trump, revelou claramente que estava desconfortável com a globalização e que estava pronto a adotar medidas nacionalistas fortes, de tal maneira que a economia norte-americana pudesse se reconstruir de uma maneira mais separada em relação às economias europeias e à economia japonesa, né? E é nesse caldo de contradições que nós temos também a emergência de novas lutas anticoloniais, seja na África Ocidental, com governos populares, com rebeliões populares e militares que confrontaram governos alinhados ao sistema imperialista, especialmente ao neocolonialismo francês e ao imperialismo norte-americano. Eu aqui estou me referindo a Níger, Burkina Faso e outros países da África Ocidental, e é também nesse contexto que nós tivemos a abertura de uma nova onda de rebelião do povo palestino a partir do dia 7 de outubro, né? Então, nós estamos vivendo esta era, a era da crise da ordem unipolar criada em 1991. Nesta crise da ordem unipolar, emerge uma corrente de extrema-direita, tanto nos países capitalistas desenvolvidos quanto nos países periféricos, como é o caso do Brasil. Por que surge essa corrente de extrema-direita? Exatamente porque o sistema está em perigo. O sistema vive uma crise. Embora não haja uma ameaça revolucionária como nós tivemos há 100 anos atrás, nos anos 20, 30, e depois nos anos 50, 60, 70 do século XX, nós não estamos diante de uma ameaça revolucionária ao sistema, mas o sistema está ameaçado por suas próprias contradições e pela ascensão geopolítica da aliança sino-russa. O sistema está ameaçado por isso. Diante de uma situação de ameaça, um setor da burguesia mundial se radicaliza na lógica de enfrentar os inimigos desse sistema. E esse setor que se radicaliza é a extrema-direita. A extrema-direita representada por Donald Trump, representada por Marine Le Pen na França, representada por Meloni na Itália, representada pela AfD na Alemanha, representada pelo Milei na Argentina, pelo Bolsonaro no Brasil. Em vários países vai emergindo uma extrema-direita como sintoma da crise do sistema imperialista e da busca de encontrar caminhos para defender esse sistema contra um inimigo cada vez mais poderoso. Nesse contexto que a gente tem que entender a situação brasileira, né? Tanto o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, quanto a Lava Jato, como depois a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e a persistência do bolsonarismo até hoje, mesmo derrotado em 2022, essa extrema-direita brasileira é produto da crise do sistema. Ou seja, essa extrema-direita busca de maneira demagógica se apropriar do enorme sentimento de mal-estar nas massas dos países capitalistas, também no Brasil, se apropria desse sentimento de mal-estar com um discurso demagógico antissistema, no fundo propondo um programa hipercapitalista para superar as contradições do capitalismo. É quase que um programa darwinista, recorrendo aqui a uma referência ao Darwin, não é? Ou seja, a ideia de que deve se impor nas sociedades uma espécie de lei de seleção natural. Todos
devem ser jogados ao rio, os mais fortes atravessarão a margem. Você não deve ter regulações, normas, intervenção do Estado, porque essa intervenção do Estado estaria impedindo os indivíduos de prosperarem na medida dos seus talentos e das suas capacidades. É a cultura do empreendedorismo, é o hipercapitalismo representado por essa extrema-direita. É um antissistema falso, porque, no fundo, é a radicalização do sistema capitalista, né? De tal maneira que o capital não tenha mais amarras, mas para que o capital possa ter apoio político e social nessa sua nessa sua aspiração de não ter mais amarras, oferece-se às massas do povo uma ilusão, a ilusão de que o fim dessas amarras ao capital também será o fim das amarras para o desenvolvimento dos indivíduos, para as conquistas dos indivíduos. Não é? É puro darwinismo social, no qual se apoia a extrema-direita. E esse cenário de ascensão da extrema-direita, com esse discurso antissistema, que recobre um programa hipercapitalista, hiperliberal, mas que tem, como a gente tem visto em vários países e também no Brasil, forte apelo popular, essa situação de confrontação na qual uma parte da burguesia desfecha uma política de novo tipo, uma política baseada em luta, em disputa política ideológica, baseada em mobilização, baseada em um discurso antissistema, essa política de novo tipo que um setor da burguesia impulsiona, pegou a esquerda mundial e brasileira de calças curtas, porque a esquerda mundial e brasileira ainda vive os impactos negativos da crise de 1991, porque o fim da União Soviética provocou uma profunda crise na esquerda. Quando acabou a União Soviética, teve um cientista político norte-americano chamado Francis Fukuyama, que falou que o fim da União Soviética era a demonstração que havia se chegado ao fim da história, ou seja, a história estava na sua última estação, a economia de mercado e a democracia liberal. Nada existiria além disso. O fim da União Soviética seria a prova de que quaisquer experiências anti- ou pós-capitalistas estavam fadadas ao fracasso. Grande parte da esquerda se convenceu disso, de que não havia como superar o capitalismo. E aí a esquerda foi amansando, reduzindo seu teor ideológico. A esquerda foi ficando mais ou menos parecida com as forças liberais que dirigem esse sistema capitalista no mundo. A esquerda foi se convencendo de que não dava mais para ser anticapitalista, que não dava mais para ser socialista e que o papel da esquerda seria melhorar o sistema, né? Propor reformas que melhorassem o sistema, que melhorassem a posição da classe trabalhadora nesse sistema, que permitisse conquistas, mesmo que moderadas, para a classe trabalhadora nesse sistema. Mas a esquerda já não tinha mais, já foi perdendo em grande medida a perspectiva de superar esse sistema. Então, essa situação que vem da crise do socialismo e do colapso da União Soviética fez com que a esquerda perdesse musculatura ideológica, ela perdesse capacidade de apresentar às sociedades um novo projeto de civilização, um projeto capaz de encantar corações e mentes e de criar aquele sentimento profundo de transformação que havia marcado as gerações de revolucionários nos 100 anos anteriores. Então, você tem hoje uma situação assimétrica, uma extrema-direita com um fortíssimo ímpeto contra-revolucionário e uma esquerda moderada, que ela existe nos marcos da democracia liberal e da economia de mercado. Num cenário de muita disputa política ideológica, a extrema-direita aparece com mais musculatura do que a esquerda. Né? Então, é esse o cenário que a gente vive. E aí eu quero concluir, que eu já passei do tempo que me foi solicitado. Você vive aqui essa situação no Brasil. A gente, às vezes, fica surpreso, né? Os índices econômicos estão melhorando. A economia cresce, o desemprego cai, os programas sociais foram recompostos pelo governo do presidente Lula, há uma série de avanços em várias áreas, se compararmos com a situação anterior,
quando o país era governado por Bolsonaro, há enormes avanços, mas a popularidade do governo não acompanha esses avanços. A extrema-direita continua forte, apesar do 8 de janeiro, apesar dos processos judiciais contra o bolsonarismo, apesar da grande mídia atacar duramente o bolsonarismo, porque a grande mídia expressa os interesses dos setores liberais da burguesia e não dos setores neofascistas. Apesar de tudo isso, a extrema-direita continua forte e a gente vai se aproximando das eleições municipais e o receio de que a extrema-direita tenha vitórias importantes nessas eleições, esse receio é forte. Por que isso acontece? A gente pode ter várias explicações. Uma delas, a esquerda não consegue, até o presente momento, enfrentar política e ideologicamente a extrema-direita, porque a esquerda se transformou, grosso modo, em uma força que defende o sistema cuja crise levou à frustração social, e cuja frustração social com esse sistema impulsiona a extrema-direita. Então, nós temos uma extrema-direita que representa o antissistema, mesmo que de forma demagógica, e você tem uma esquerda que está enclausurada na defesa do sistema, desse sistema em crise, apodrecido, que provoca repulsa entre as massas. Então, esta contradição é cruel, ou seja, nós precisamos reinventar, penso eu, uma esquerda capaz de oferecer um novo projeto civilizatório. E faço aqui um último comentário, conforme me foi pedido pelo Eliomar. Por que nessa história toda a questão palestina é importante? Porque a questão palestina não é apenas, não deve ser vista apenas como o retrato de até onde é capaz de ir o sistema imperialista com a sua violência, com a sua opressão colonial, com o genocídio cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. A questão palestina não é só isso, a questão palestina tem um outro lado, que é como é importante, como só existe a possibilidade de mudança quando os povos estão dispostos a lutar. Não existe outra maneira de mudar a correlação de força que não a luta, mesmo quando a luta envolve sacrifícios gigantescos. Eu até sugeri num desses lançamentos que eu faço pelo país, aí nos últimos lançamentos, eu não me lembro aonde, eu até sugeri, vamos substituir aquelas camisetas bacanas que a gente andou usando nos últimos anos, lute como uma garota, lute como isso, vamos trocar todos por uma camiseta, lute como o povo palestino. Essa é a camiseta que nós temos que usar. Lute como o povo palestino. Então, a questão palestina mostra que é possível confrontar o sistema imperialista, que é possível confrontar os braços do sistema imperialista e, ao confrontar o sistema imperialista, mudar a correlação de forças, porque o povo palestino está mudando, com muito sacrifício, está mudando a correlação de força, expondo as entranhas do regime sionista, angariando a maior onda de simpatia dos últimos 70 anos com a causa palestina, através da luta, através de uma clara identidade, no caso do povo palestino, anti-sionista e anti-imperialista. Essa ideia da esquerda voltar a representar um projeto civilizatório radicalmente oposto ao da direita e ao do capitalismo, ela é essencial se nós queremos disputar para valer corações e mentes. Muito obrigado, Eliomar e demais companheiros e companheiras. Desculpa por ter passado do meu tempo. Não há o que desculpar, Breno. Ao contrário, ouvi-lo é um deleite. Para quem passou a vida toda lutando e vai morrer lutando, como todos os convidados. Eu quero passar a palavra para o deputado Mauro para fazer o agradecimento dos goianos à sua vinda aqui, dia 5 e 6, que foi um sucesso. Você conseguiu empolgar todos os goianos que lutam não só pela causa palestina, mas pelos direitos humanos, dos trabalhadores, enfim. Então, com a palavra, esse combativo deputado que, para variar, está numa luta aí, acabou de sair de uma assembleia dos trabalhadores no transporte. Deputado Mauro, que
também é diretor da Egresso, e eu agradeço muito seu apoio à entidade. Mauro Rubem, com a palavra. Obrigado, Eleomar. Bom dia e a todas e todos. Dia Breno, um prazer recebê-lo novamente aqui em Goiás, agora pelas mãos aí da Egresso, diretamente. E, de fato, aí agradecer mais uma vez a disposição, a vinda, e o Breno até cumpriu toda a agenda que nós estabelecemos para ele aqui em Goiânia. Cumpriu tudo. Até mesmo a fotografia lá na Palavrear, que foi uma encaixada de última hora, deu tudo certo. E é muito importante a sua vinda. E aqui também quero destacar o grande papel de todos os atores. O mandato teve um papel, uma parte aí mas, na verdade, foi algo construído coletivamente, desde a própria primeira decisão do Breno de travar esse debate, o que faz há muito tempo, e a disposição de superando todas as dificuldades, os diversos agrupamentos, como os companheiros e companheiras do PCdoB, que está aqui, a Isaura, os companheiros do Comitê Palestina Livre, os egressos da universidade, tantos sindicatos, e que a gente queríamos até ter feito uma ação a mais, mas exigiria até 3 dias de presença aqui do Breno. Então, dito isso, assim, e também da disposição, eu acho, da necessidade da gente manter essa interlocução, esse diálogo, manter essa conexão, porque os processos, eles literalmente são muito dinâmicos, que a gente já, há 2 semanas, 3 semanas atrás, nós presenciamos, o quadro já tem alterações, porque também nós temos aí está em disputa um país estratégico, está em disputa um país que literalmente ele pesa na geopolítica internacional. E esse cotidiano nosso aqui, eu gostaria só de fazer uma pincelada rápida, ele mostra o quanto que nós temos aí que mudar o comportamento, o quanto nós temos que melhorar a nossa forma de enfrentar. Vejamos, nós temos uma situação onde, e eu quero pegar um pouco mais essa tarefa mais geral que nós temos, que é o próprio processo eleitoral em curso. Veja que a extrema-direita, ela quando decide o vice lá, o vice do candidato à reeleição, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Vejam que eles escolhem assim, tirado da cartola. Aqui há pouco, na nossa final da greve, da Assembleia, a greve começa na sexta-feira, os primeiros que chegam ali, a polícia. Polícia militar, impedindo dos trabalhadores, aí assim, somente 2 ou 3 que estavam ali querendo parar 150, quase 200 trabalhadores. Então, a polícia, e nesse caso, expressamente, numa chapa que a direita, a extrema-direita vai apresentar nas eleições de São Paulo, os nomes aqui também, aqui em Goiás, onde nós temos uma situação literal de um governador que está tresloucado, e já é um cara violento por origem, já é violento pela genética que tem. Então, uma violência política intensa. Eu acho que isto tem que todos nós aqui tirarmos um grau de discussão e de diálogo para a gente poder ter uma ação mais unitária nas diversas frentes. Aí eu falei um pouco aqui das eleições, mas é na frente agora, nós vamos ter uma greve importante. Os trabalhadores do transporte coletivo de Goiânia, como, por exemplo, os trabalhadores da saúde, que na sexta-feira lotaram lá a Assembleia Legislativa, porque nós estamos vendo, por exemplo, grávidas sendo demitidas, dentro de um processo, Breno, para você compreender bem, que as terceirizações, o Hospital de Urgência de Goiânia tem um contrato hoje de 21 milhões, foi feita uma licitação, porque já tinha vários anos, licitou-se por 28 milhões, o governo foi lá e fez a empresa que ganhou a licitação por 28 desistir, e agora está colocando os empresários do Albert Einstein,
né, para poder fazer o trabalho por 47 milhões, o que era feito por 21 milhões. E essa nova empresa, contratando os trabalhadores com salário menor, demitindo grávidas, pessoas com seus direitos, e o governo, né, o governo Caiado, além disso, não repassa o recurso suficiente para fazer o acerto de conta de trabalhadores que foram, né, de uma empresa demitida, não foram admitidos pela outra. Então, esse cenário de violência. E nós, eu acho que talvez o destaque maior que eu gostaria de chamar a atenção é qual é a nossa responsabilidade nesse cenário. É o que fazer. Nós já diagnosticamos bem, eu acho que a leitura que o Breno Altman faz das nossas correntes políticas diversas tem muita semelhança com essa análise que o Breno faz, mas fica a pergunta o seguinte: qual é o passo que nós temos que fazer? Né? Como é que a gente dá o troco nesse processo? Né? Como é que a gente evita, por exemplo, que a extrema-direita, aqui em Goiânia, eleja 32, 35 vereadores na capital, aqui, vou falar, né? E ali em Aparecida, em outros lugares. Como é que a nossa pauta entra, por exemplo, na questão do transporte coletivo aqui? Para vocês terem uma noção, os empresários tiveram reajuste nas tarifas em 4 anos de 118%, né? E os trabalhadores tiveram reajuste no salário de 22%. Né? Então, quer dizer, é a contradição, né? Onde o próprio sistema explora cada vez mais, reduz os serviços, e aí nós sabemos que a expropriação, né, do dinheiro público protegido pelo interesse, né, de quem está, né, aqui. O caso, por exemplo, nós temos uma situação onde existe o subsídio em Goiânia, né, o subsídio já representa hoje quase que 70% em alguns momentos do preço da tarifa, porque também está camuflado aí a vontade dos empresários de aumentar. Então, assim, eu queria encerrar, Elomar, e deixar um pouco essas reflexões à disposição que eu penso aqui, né, e discutir, inclusive, no meu entendimento, né, o governo federal tem dado resultados muito grandes, tem resolvido, tem administrativamente, funcionalmente, dando resposta. Né? Agora, politicamente, nós sabemos que a correlação de força é essa aí apresentada e nós temos que fazê-la diferente em qualquer lugar, que seja num condomínio que a gente vive para disputar lá o síndico que a gente entende que deve colocar ou numa cidade, ou no estado, ou no próprio país. Né? Como sou militante do Partido dos Trabalhadores, tenho o entendimento de que o PT cumpre um papel extremamente importante com as suas contradições, com seus limites, né, com seus defeitos, né, mas que no conjunto da esquerda é um problema de todos nós, que eu penso que é fundamental. Não vejo outro caminho a não ser uma reflexão mais madura e construindo as alianças no enfrentamento cotidiano, né, cotidiano agora, né? Nós temos aí uma situação da greve recente aqui das universidades, uma greve longa que ainda perdura, outros servidores também em greve, né, uma dificuldade profunda. Isso tudo gera, né, um quadro adiante, né, que eu pessoalmente sou muito pessimista com 2026, considerando a violência, né, a violência, e até para a sobrevivência do sistema, bem relatado aqui pelo Breno, né, ela vai só crescer, ela não tem como parar, né, não tem como parar. Né? Então, acho que é muito importante, e agradeço aí, até falei mais do que queria, Leomar, né? Mas mandar um abraço para todos os companheiros e companheiras que estão aqui, que eu acabei não cumprimentando, né? Mas aqui, o senhor Jonatas, que está aí, que a gente já acertou para conversar e não deu certo, né? A Gemiro, eu vi que o Flávio também está, a Isaura, o Éder, todos vocês aí, e o mandato nosso, Pedro Wilson, né? Aqui na minha tela não apareceu, mas Pedro Wilson também. E o nosso mandato está à disposição nessa toada, né? Nesse trabalho, para poder ajudar a construir aí a nossa alternativa, né? Armarmos, né, dessa leitura que eu acho que é extremamente rica para poder responder, né, aos desafios do cotidiano. É isso, falando muito, muito obrigado. Grande abraço, Breno. Abraço a todas e todos. Eu quero agradecer muito o Mauro, porque o Mauro é o exemplo vivo, Breno,
de que o parlamento é um instrumento importantíssimo para o movimento social. Ele sai de uma luta e entre outra, e nós precisamos eleger parlamentares com esse perfil. Por isso, agradeço mais uma vez a presença dos pré-candidatos, e nós vamos nos esforçar muito para elegê-las todas e todos. Ô, Leomar, até você falando isso aí, ó, desculpa, viu? Eu tenho que mandar um abraço e um beijo para Ana Rita, né? A minha pré-candidata, a Isaura sabe também que eu ajudo, apoio, participo, colaboro, né? Mas assim, até por conta também, porque eu sabia da alegria da Ana Rita ter passado por uma intervenção aí médica, mas que foi exitosa, mas todos, né? Todos aqui. Fabrício, tem que falar do Fabrício que está aí também. Fabrício que está aí também, né? Muito corajoso, viu, Breno? Se daqui a pouco nós vamos encontrar na Marcha da Maconha, mais tarde. É isso aí. Daqui a pouco. Bom, mas conforme o roteiro, Mauro, eu agradeço muito a sua fala e a sua permanência na live. Eu vou passar a palavra para os diretores que entraram, que é pela ordem, o Agemiro, depois o Fabrício e, em seguida, o Jonatas, ok? Já olha, em Breno, esse desafio, essa é a primeira live nossa com esse perfil, com esse formato. E nós queremos, como eu falei lá no início, reproduzir essa atividade em todas as pré-candidaturas, porque nós precisamos ganhar o nosso eleitor, o nosso representado, né? E ainda mais entre os egressos, os 100 mil egressos da UFG. A Universidade Federal, que foi, como todas as federais, foram vítimas desse desmonte e até hoje ainda não conseguiu superar a tragédia que foi após o golpe à Dilma, e que só é possível a gente superar se envolvermos os nossos, no caso da Federal, ou UFG, os nossos 100 mil egressos. Então, quero passar a palavra ao Agemiro, que é engenheiro civil, e o tesoureiro da regressa. Doutor Agemiro. Bom dia aí, meus amigos, parceiros aí da associação nossa aqui dos egressos e egressas da UFG. É uma satisfação enorme poder estar compondo essa associação. A associação essa formada aí há 4 anos, num momento de muitas dificuldades pela pandemia, e com desafios cada vez maiores, como colocou aí o jornalista Altman e o deputado Mauro. Desafios permanecem, talvez até numa visão mais tímida. Espero que nós, que tivemos a oportunidade de poder receber uma formação de uma instituição pública, mas que traz ensino de qualidade e nos insere em um mercado que vive sob a égide de todas essas dificuldades, que a gente possa estar aqui na nossa associação reunindo os 100 mil ou mais de 100 mil egressos da nossa universidade em defesa dessa instituição, para que a gente possa enfrentar situações complexas, né, como nós tivemos, aonde um governo busca destruir essas instituições públicas, e que a gente consiga, então, com essa união, com essa associação aqui, tá trazendo vida cada vez maior à nossa universidade, na defesa desse espaço plural, desse espaço de debate e discussão, para que nós possamos cada vez mais contribuir com o trabalho da nossa universidade, formando profissionais de qualidade que possam estar no mercado, contribuindo que o nosso país esteja aí também entre as nações livres, mas com capacidade para preservar o meio ambiente e construir uma transformação cada vez maior para a vida desse planeta com sustentabilidade. É essa a disposição que nos move,
e vamos em frente aí de mão dadas enfrentar esse desafio. Um grande abraço para todos e, como o professor Pedro sempre diz, salve a nossa UFG. Obrigado, Agemiro. Você que tem uma responsabilidade muito grande nessa gestão, não só de nos propiciar recursos para enfrentar esse desafio de aglutinar esses 100 mil egressos nessa luta em torno do ensino público, gratuito, etc. Então, muito obrigado pela sua participação. Mas o Fabrício já está disponível aí, é o próximo a falar. Fabrício? Estou aqui, Eliomar. Então, vamos lá. Só para ter uma ideia, o Fabrício, saindo de um plantão, 24 horas, reuniu forças para ajudar a gente, como sempre. Então, Fabrício, com a palavra. Bem, Eliomar, Breno Altman, Isaura, Wender, Fagner, Argemiro, demais companheiros que estão presentes, companheiras e camaradas que estão presentes. Agradeço a coragem de fincar a bandeira da Palestina, fincar a bandeira da Palestina no estado de Goiás. Nós fizemos, não só com a criação do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, mas com todos os atos que nós viemos fazendo até aqui, e especialmente com o evento do Breno Altman, nós fizemos com que essa causa tivesse visibilidade no estado de Goiás. Então, parabenizo a cada um de nós, parabenizo a egressos, sugiro, Eliomar, que a egressos não fique apenas com a UFG, mas com os institutos federais, que têm sido grandes espaços de resistência, e com as universidades públicas federais de maneira geral. Acho que a nossa tarefa é constituir, é resistir, é aumentar a quantidade desses espaços de formação política e de formação de qualidade, laica, desmilitarizada no nosso país. Bem, eu quero fazer uma fala curta, vai ter apenas 3 tópicos. O primeiro é na mesma pegada do Breno, no sentido de tentar compreender como os valores trazidos pela extrema-direita têm conseguido alcançar tantos corações e mobilizar as pessoas, mesmo hipocritamente, falsamente, dizendo-se basear em fundamentos e em pilares cristãos. A extrema-direita se baseia no individualismo, no ultranacionalismo, e foca no inimigo que é um inimigo errado, no meu ponto de vista. A extrema-direita foca no poder público, naquilo que é construído coletivamente, naquilo que gerou o SUS, que gerou o SUAS, que gerou as universidades federais, como a gente vem falando, e coloca as forças públicas, as inteligências coletivas, como sendo os seus inimigos. E nós acreditamos num mundo coletivizado, num mundo onde haja comunitariedade, onde haja compartilhamento das oportunidades, compartilhamento das riquezas, não apenas materiais, mas culturais. Nós nos contrapomos, e eu acho que a genocídio do povo palestino traz um pouco dessa discussão, nós nos contrapomos a essa visão ocidentalista, ou essa visão colonizadora de um povo contra outro, e a gente apresenta... O momento que você for falar. Então, só não entrar na relação... Ele encerrou aqui, ó. Eliomar, seu microfone está aberto. Desculpa, viu? Ah, tá. Então, e a gente apresenta outros valores que, de fato, me parecem estar mais apropriados para a humanidade, que são valores internacionalistas, valores que fazem os povos compartilharem entre si a possibilidade de trocas, a possibilidade de compreender que nós somos feitos de várias heranças, seja do ponto de vista gastronômico, musical, cultural, econômico. Então, como nós não temos conseguido convencer a juventude e todas as pessoas acerca desses valores que são profundamente superiores. Nós dialogamos com a possibilidade das múltiplas religiosidades, da pluralidade de religiosidades, num cenário onde nós assistimos pastores como André Valadão e tantos outros que querem manter o seu lugar de
dizer o sagrado, de estabelecer o sagrado, para manter os seus espaços de privilégio, seus espaços de poder, para manter o seu relógio de 200 mil reais, de 300 mil reais, para manter o seu espaço de controle sobre a vida das outras pessoas, de determinação sobre as moralidades e os costumes que cada um de nós deveríamos estabelecer nas nossas vidas. Enfim, o meu desafio também, que eu venho pensando, é como a gente tem, mesmo carregando os melhores valores e as mais profundas respostas possíveis para a continuidade de uma existência mínima e harmônica no mundo, como nós temos sucumbido ao canto da extrema-direita, e como a juventude, sobretudo, tem ficado abandonada sobre isso. Bem, é mais uma reflexão. Sou gay e também me preocupo como a pauta liberal individualista, e é claro que todos nós queremos que a comunidade LGBTQIA+ seja respeitada, mas como essa pauta, de certa forma, captura uma comunidade que acaba olhando apenas para si mesma e é incapaz de... Não é que é incapaz, mas tem um olhar insuficiente para o mundo a respeito de um olhar coletivizado e de um olhar que alcance todas as outras possibilidades de vida. E eu estou querendo dizer que Israel respeita a comunidade LGBTQIA+, em tese, os Estados Unidos também, o mundo liberal e o mundo pós-Revolução Francesa, de certa forma, respeita esses valores individuais, mas esses valores são insuficientes e nós temos que dialogar com a comunidade LGBTQIA+, para que a comunidade possa ir além de si mesma. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, e é o que a questão palestina também me faz brotar no meu coração, é a discussão sobre a relação entre força e política. Eu acho que quando nós nos posicionamos sobre o Hamas, a gente acaba revelando o que sem pensar, talvez, nós compreendemos sobre a relação entre força e política. E não há política sem força. Nós da esquerda, muitas vezes, queremos deixar a política limpinha, higienizada, quase técnica, como os liberais gostariam. E eu acho que é preciso que a gente faça essa discussão com muito mais ousadia e mais coragem. Não há política sem força, nunca houve política sem força, e é preciso politizar a força. Quando nós não politizamos a força está abandonada para a política, mas a política liberal, a política das religiosidades. Então há um desafio constante de politizarmos a polícia, de politizarmos o exército, de politizarmos a marinha, de politizarmos todos aqueles que têm o mandato, a responsabilidade de andar armados e de proteger a comunidade. Então é uma discussão que as esquerdas se furtam a fazer, e a questão palestina também me suscita essa dúvida, esse desafio de refletir internamente entre as esquerdas. Bem, é isso. Quero agradecer muito o Breno Altman, dizer que sou fã e dizer que nós precisamos, enquanto esquerda, criar espaços de esperança e espaços de resistência. E eu citei os institutos federais como um deles, porque no nosso governo nós herdamos o Brasil com 140 institutos federais, entregamos com 600, agora vamos entregar com 1.000, e essa é uma das possibilidades de disputa que a gente precisa fazer, porque do contrário, a direita vai usar a arma, vai usar a guerra, vai usar a violência para se manter nos seus privilégios e opressões históricas, onde eles nunca saíram. É isso, muito obrigado. Fabrício, muito obrigado, viu, pela sua intervenção, sempre lúcida e agradável. O Fabrício, que assumiu agora há pouco vereador em Goiânia, é o primeiro suplente na Assembleia Legislativa, é pré-candidato e é uma esperança de votos que a esquerda tem em Goiânia e em Goiás. Então, e sempre com essa visão bastante lúcida, bastante convincente. Nós precisamos de pessoas como você. E desculpa pelo erro técnico, que eu não mutei, e estou aqui no bastidor, numa loucura. Maria de primeira viagem. Muito obrigado, viu, Fabrício? Bom, nós vamos ouvir agora... Hoje a Marcha da Maconha. Bora, todo mundo. É isso aí, Fabrício. Bom, nós vamos ouvir, na sequência, o professor Jonatas e, em seguida, o professor Pedro Wilson, 2 pesos pesados aí. Professor Jonatas,
Os dois estão contando com a contribuição das suas esposas, dado a pouca experiência dele no mundo virtual, deles, no mundo virtual. Então, eu não sei se eles conseguirão entrar. Jonatas? Pois é, bom dia. Bom dia, Leomar. Bom dia, professor. Bem, Seja bom dia. bem-vindo. Bom, eu quero cumprimentar o Eliomar, que é o presidente da nossa associação, cumprimentar o Breno pela aula de geopolítica que nos ministrou durante um período tão curto. Fala sólida, né, lúcida, e que mostra essa briga entre o Ocidente, né, no sentido de ter hegemonia política. Parabéns. E cumprimentando o Eliomar e o Breno, eu quero cumprimentar todos os outros diretores da Egresso, incluindo aí o nosso querido professor Pedro Wilson, que tem nos ajudado bastante. A minha fala vai se prender aos 4 anos que está completando a Egresso. Isso, parabéns ao apóstolo Eliomar. Esses 4 anos, nós estamos aí, tá, sendo consagrado por essa palestra do Breno. Pois bem, quando criamos a Egresso, foi no sentido de despertar uma consciência do pertencimento àqueles alunos que saem da universidade. E, ao mesmo tempo, que esses alunos pudessem voltar à universidade e dar o testemunho da sua atividade profissional, levando assim a um conceito de universidade viva. À medida que esses alunos trouxessem a experiência da sua atividade profissional, naturalmente, muitas reformas de natureza acadêmica, de natureza pedagógica, poderiam ser feitas pela universidade, quer no plano do ensino, quer no plano da pesquisa, quer no plano da extensão. Então, essa foi a grande preocupação. Uma outra preocupação, que essa preocupação foi fortalecida, foi uma interlocução da Egressos com todas as organizações culturais do Estado, a começar com o Instituto Histórico Geográfico, com a Academia Goiana de Letras e outras mais. A Egresso sempre presente em todo o evento cultural e fazendo uma interlocução com essas instituições. Além do mais, uma posição política, dando uma consciência política aos egressos e dando uma consciência política também aos integrantes da universidade. Eles, naturalmente, que pudesse ouvir a egresso e esses alunos que voltavam. Assim é que fizemos, por exemplo, através desse ativismo do Eliomar, reuniões com o Conselho Regional de Engenharia, reunião com o Conselho Regional de Medicina, reunião com o Conselho Regional, né, de outras entidades. E essas entidades, naturalmente, com aquele diálogo permanente, né, deram sugestões, e sugestões, naturalmente, tendo em vista a atividade profissional daquele que saía da universidade. Acho que isso foi muito importante, pelo menos o testemunho de alguns pró-reitores, foi no sentido de ter sido muito importante para a universidade. Isso vai acontecer. E com relação ao fortalecimento dessa consciência cultural de entidade que está trabalhando com entidades independentes da cultura goiana, com essas outras entidades fora da universidade.
e também chamada consciência política, como acontece hoje com essa palestra do Bruno, do Breno, com essa palestra de outros que virão aqui, naturalmente, falar sobre esses temas. Então, eu quero dar os parabéns ao Eliomar, que tem sido um lutador, tem sido um apóstolo nesse sentido de lutar pela egresso, e parabéns a todos os demais diretores dessa instituição, que está construindo um legado marcante, não só para os egressos, mas para a Universidade Federal e para as entidades culturais do Estado. Muito obrigado. Professor Jonatas, sempre generoso comigo. Não merecedor, viu, professor? Bom, o Jonatas, que não precisava se dedicar tanto assim, tem sido um pilar aí para o trabalho da egressa. Abre porta, viu, Breno? Como ninguém. Ele só não foi, eu brinco com ele, falo assim, olha, o professor João só não foi governador, o resto tudo ele já dirigiu Goiás, né? Faltou só governador. E sempre uma passagem muito respeitada, de forma que onde ele passa, onde você não consegue entrar, o professor Jonatas abre porta, e a egressa é muito agradecido a ele por nos emprestar seu prestígio. Bom, em seguida, nós vamos ouvir o professor Pedro Wilson Wender. E aí, a gente passa, se o Breno quiser fazer uma intervenção para resumir até agora a sua intervenção, para logo em seguida as entidades. Aí entrará o Wender, entrará o presidente o Wender do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, está representando o povo palestino aqui nessa live. O Flávio é o presidente da CUT, também diretor do PROIFES e do Andes. É um aliado importantíssimo que a egresso tem. Eu digo que a egresso é filho do ADUF, sindicato. E só não sou representante do Andes, hein, Leomar? Eu falei PROIFES, né? E ADUF. Eu acho que ao invés de falar ADUF, falei antes, Flávio. Bom, mas nós vamos trazer o antes também, viu, Flávio? Essa briga interna eu acho que é prejudicial, sempre defendi isso. Bom, então, com a palavra, o professor Pedro tá no ar, professor? Está na sala. Professor Pedro Wilson, que é o outro que abre portas como ninguém. Professor Pedro Wilson, a sua imagem, tem que conectar a imagem, professor. Só um momento antes da fala do professor Pedro Wilson, o Wendel havia solicitado uma breve fala. Desculpa. Wender. Então, Pedro, aguenta só um pouquinho aí. Wender, sem mutado. Não, está sem som. Ainda não. Você está sem o áudio, Wender. Ainda não. Ô, Agora pessoal, sim. desculpa, me perdoe, foi sem querer. Eu fui ali só me expressar com a mãozinha e cliquei na levantar sem querer. Pode prosseguir, tá? Perdão. Valeu, Wender. Professor Pedro Wilson. Bom dia, Eliomar. Bom dia, Jonatas, Wender. Bom dia, Breno. Bom dia, duas reitoras. Participando conosco, a reitora Angelita, a reitora Olga, professores, dirigentes, o apoio da ADUF, do Sindifes, do Fernando, do João Pires, de todos nós. Professor Pedro, o som ficou muito ruim. E aí caiu a imagem agora.
Enquanto o professor Pedro não retorna, nós estamos com um probleminha de horário do Breno. Então, eu vou ter que passar a palavra a ele, que ele vai ter que fazer a despedida, ele tem compromisso agora, então ele encerra a participação dele na live e a gente dá sequência. Pode ser? Breno? Mutado. Opa, agora já que o Breno vai... Queria pedir... Opa. Agora que o Breno vai sair, agora sim eu queria fazer um minuto de intervenção, já que ele vai sair, mas esse é um minutinho, tá? Em nome do comitê. Então, assim, primeiro eu queria só aqui dizer um pouco que o Eliomar falou representante da comunidade palestina, não, né? Assim, também porque a comunidade palestina, a comunidade árabe, compõe o nosso comitê. Só que o comitê ele é uma frente com diversas organizações, personalidades, né, aqui de Goiânia e da região, que a gente está representando, então, né, todos nós, todos aqueles que se solidarizam com a causa palestina, em particular com a sua resistência, né? Então, ele se amplia em posições religiosas, posições humanistas, posições políticas, né? Que entende a causa palestina da sua amplitude, né? Então, assim, Breno, o senhor me desculpa, mas é só para agradecer, eu não vou, nem queria, naquela hora eu não queria falar, foi uma falha minha aqui, na hora de só dar um joinha aqui sobre as egressas, mas agora, já que você vai sair, eu queria um minutinho dizer, assim, que a sua palestra teve uma importância muito grande para esses que se solidarizam com a causa palestina, né? Ou seja, o comitê, ele se formou com todos esses que têm esse ponto de unidade, mas assim, que é eclético, né? E um debate importante que nós temos aqui dentro, sim, é a justeza da resistência, a justeza da causa palestina, né? Entendendo que tem um lado que é justo e tem um lado que é injusto naquele conflito. Tem um lado imperialista, desumano, e tem um lado humano que resiste da forma que é necessária. E que esse livro seu, a sua palestra, é um material anti-imperialista, anti-sionista, como o próprio nome fala, para nós, né? Que isso, assim, foi muito e ainda será muito importante. Para a gente, esse é um material de propaganda, né? De unidade em torno da justeza da causa palestina. Então, queria agradecer a todos os envolvidos, né? Aqueles que nos possibilitaram, que deram apoio, cada um conforme a sua disposição, as suas condições políticas e materiais, cada um conforme a sua disponibilidade de tempo, mas que conseguiu trazer, né, esse evento aqui para Goiânia, o seu livro, que a gente já vinha utilizando, uns mais, outros menos, assim, os conteúdos do Opera Mundi, e que tem contribuído bastante para aumentar a nossa unidade e aumentar a nossa militância em torno da resistência do povo palestino, né? Isso tem sido muito importante para a gente, então é um material para nós também de propaganda, né? Muito obrigado, saudações da egressa, saudações a todos que colaboraram, a todos os presentes aqui. Obrigado. Muito obrigado, Wender. Bom, quero pedir desculpas, porque eu estou aqui em Manaus, no meu giro pelo norte, lançando o livro, né? E aí tem uma agenda montada aqui de entrevistas. O lançamento aqui em Manaus vai ser amanhã à noite, mas hoje está um dia carregado de entrevistas, né? Até para fortalecer a divulgação do evento de amanhã. Então, eu queria pedir desculpa por ter que sair, como se diz, por ter que sair a francesa antes de terminar a atividade. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos e a todas que tiveram uma participação decisiva nas atividades que nós realizamos em Goiânia, na verdadeira maratona de atividades em Goiânia. Nós fizemos, igual o Juscelino Kubitschek dizia, né? 50 anos em 5. A minha agenda em Goiânia foi 15 dias em 2. Nós abusamos de você, né, Breno? Ainda não tive chance de me recuperar. Mas foi um prazer, eu acho que espero que tenha sido produtiva a minha ida a Goiânia. Estou sempre à disposição. Queria agradecer também a Egressos e, mais uma vez, cumprimentar pelo 4º aniversário e dizer que eu estou sempre à disposição. É apenas uma questão de acertagem da vida de todos nós. É uma vida muito corrida, mas é assim mesmo, né? Quem assume compromissos é que arranja tempo para mais compromissos. As pessoas que não assumem compromissos, essas nunca têm tempo. Elas estão sempre entretidas com o seu próprio lazer.
mas quem tem compromisso sempre arranja tempo. Então, eu estou sempre às ordens, presencial ou digitalmente, das atividades que vocês realizam, que são muito, muito importantes e, enfim, queria deixar aqui um grande abraço. Infelizmente, eu vou ter que... O carro que vinha me buscar já está lá embaixo me esperando. Então, eu vou ter que descer, porque é uma rádio comunitária aqui em Manaus, e Manaus acho que consegue ser uma cidade maior que Goiânia, em dimensão territorial. Então, demora para chegar onde eu tenho que ir. Ô, Breno, nós é que pedimos desculpa por furar o teto. Aliás, é bom furar teto, né? Furamos o teto em meia hora, mas é a pouca experiência nesse trabalho. Bom trabalho aí em Manaus, e tem o mesmo sucesso que teve aqui, porque aqui você estourou o balão, furou o teto à vontade, e queremos tê-lo de volta presencialmente o mais rápido possível. Vamos organizar uma comitiva para fazer você trabalhar mais ainda, que foi aqueles 2 dias. Tá bem? Muito obrigado. E chamar aqui o professor Pedro Wilson para dar continuidade. Ao final, a gente revela o ganhador e eu te mando. Então, antes de você, Wender, é o professor Pedro Wilson, que retornou, parece que ele retornou aí a conexão. Pedro Wilson. Professor, o microfone está desligado, Pedro. Cuidado com a Tereza aí ajudando, Pedro. Eliomar. Opa, agora está ótimo. Então, tá bom. Saudando o professor Jonathan de Prisca Zero de Luta, e também reclamar da comida aí. O Argemiro estava comendo um pirulito aí, não sei o quê, né? O tempo todo. Ele precisa distribuir também para o Wender, para a Isaura, para todos nós, para mim, para a Tereza, né? A luta é de todo mundo, viu, Argemiro? Então, eu quero saudar a Egresso e dizer da importância dessa entidade para a nossa luta cultural nesse momento do Brasil, que venceu o 8 de janeiro, mas também precisa vencer outras batalhas aí. Vocês viram aí a manobra de produtores de arroz que quer vender o arroz mais caro, e para isso o Lula mandou importar. Então, veja bem como é que é a nacionalidade deles. Lá do Rio Grande do Sul, eles têm muito arroz, mas não quer que importa porque quer vender caro. Essa é a verdade do agrotóxico no negócio aí no Brasil. Quero saudar o Breno da sua contribuição, saudar a DUF, ao Sindifes, a CUT, os sindicatos da luta popular, partidos populares, nessa luta nossa de que é levar a realidade brasileira nesse momento de transição para construir uma sociedade realmente democrática, uma sociedade que vença esse sionismo que está presente não só na política, mas também nas igrejas, né? Que está avançando aí, querendo ser dona da verdade. Nós vamos continuar na luta e quero parabenizar aí tanto a Universidade Federal como a PUC e saudar também os estudantes dos Estados Unidos que deu a lição para nós. Os estudantes lá nos Estados Unidos deram a lição para nós da luta democrática lá dos Estados Unidos, da questão do sionismo, né, presente, dessa história aí do Netanyahu, primeiro-ministro, que está na marca do pênalti pelo próprio povo de Israel, né, que não aceita mais esse colonialismo aí financeiro que está presente também no Brasil. Eu quero dizer também da importância do Instituto de Geografia e História, que está contribuindo para toda a luta do Jales e toda a diretoria lá, do Mauro Rubem, aí, da assessoria do Mauro Rubem, mas principalmente o trabalho do Eliomar, né? Esse jovem lá de Amorinópolis, né? Que veio para Goiânia, do Osmar,
do Delcimar, que está recuperando. Essa família em que uma pessoa, pai do Eliomar, botou todo mundo no mar, mas todo mundo vive aqui no sertão do Cerrado. Então eu quero dizer, Eliomar, a importância de nós estendermos o nosso regresso a Catalão e a Jataí, que mais 2 universidades federais, mas também dizer para o movimento estudantil que é importante saudar a mobilização no Brasil contra essa direita que está se utilizando da religião, utilizando do sionismo, utilizando de mídias contraditórias à democracia, para que nós possamos levar o Brasil a participar. A Europa já está acordando, né, a vitória da extrema-direita lá, mas já está acordando para lutarmos todo o Brasil, América Latina lá, a Colômbia está presente, o México deu uma lição extraordinária, não só de denunciar essa extrema-direita, mas eleger uma mulher, né, presidenta, como nós elegemos a Dilma, e todo mundo sabe agora que o mandato dela foi roubado, né, para a direita que queria manter-se no poder. Nós demos meia volta contra essa direita, mas é preciso que o movimento estudantil também esteja presente. O CEAS, o DCE, de Goiânia, de Anápolis, de Rio Verde, de Jataí, de Catalão, também agora vamos ter também um diretório estudantil lá na cidade de Cavalcante, lá que o Lula criou um novo Instituto de Educação, e o movimento estudantil, o movimento de professores, de servidores das universidades, também o Simpro aqui em Goiânia. Quer dizer, então nós todos queremos que a volta e os partidos se unirem para vencer essa batalha nossa contra essa direita que utiliza e mente todos os dias com os fake news, todos os dias, e falsos pastores da liberdade ou do cristianismo. Então, esse encontro do Breno, para nós, foi essencial. Nós trazemos mais gente do Rio, São Paulo, de Brasília, e nós também irmos para outros estados, ir para o interior de Goiás, levantar a bandeira da liberdade, da igualdade, da solidariedade francesa lá. O Macron já percebeu que tem que lutar contra a Le Pen lá e todo mundo. Por isso, as palavras do professor Jonathan repete para nós, de professores nossos aqui presentes na luta contra a direita, essa direita que agora fugiu para a Argentina. Então, nós estamos sabendo que a luta nossa é do planeta Terra. E eu vi uma pessoa que falou na televisão esses dias, Eliomar, que nós, né, como estudantes, professores, movimento estudantil, movimento de trabalhadores, partidos progressistas, né, não vamos deixar com fake news, que a direita mentirosa que faz toda hora aí. Nós estamos solidários, agradecer o Breno, e nós continuarmos na luta por democracia, por reforma agrária, por reforma urbana, por reforma educacional, para que nós possamos construir o Brasil e ser solidário com o povo do Rio Grande do Sul. Mas veja bem, os próprios produtores lá do arroz queriam que não importasse arroz para vender o arroz mais caro, né? Então nós temos que abrir o olho. A luta solidária com toda a população brasileira, que foi demonstrada agora. Nós vimos aí que um casal de pessoas, né, de Goiás fraudaram a questão da venda do arroz aí e fraudaram também o próximo processo de adquirir arroz na Argentina. Nós estamos protegendo o povo brasileiro que se alimenta. Então, saudar aí todos vocês, um abraço do Pedro Wilson e de todos nós, eu, a Maria Tereza e todas as mulheres, todos os homens, em favor da democracia no Brasil. Um abraço ao Breno, um abraço a esse movimento que vai continuar em Goiás, em Goiânia e no Brasil.
Pedro, eu quero fazer um agradecimento, aproveitar a Tereza que está aí ao seu lado, agradecê-la por não ter tanto ciúme e o liberar para essa luta nossa. Então, você que nunca recusou qualquer trabalho da Egresso, então, Tereza, muito obrigado por o liberar para isso. Eu sei que não é fácil, mas a luta... O Pedro nasceu para essa luta. Então, muito obrigado, Tereza, muito obrigado, Pedro. Eu vou passar a palavra agora para os representantes das entidades. O João Pedro estava com dificuldade com relação ao link, talvez ele não consiga entrar, mas, na sequência, o Ender, o professor Flávio, presidente da CUT, e representando também o ADUF Sindicato, e, em seguida, o Fagner, da UGT, ok? Então, vamos lá, o Ender, representando aí o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Olá, saudações a todos presentes aí. Acho que primeiro, começar, já que mais uma vez, agradecimento aí do papel da Egressa, né? A Egressa, como os diretores falaram, é uma entidade muito importante, porque, com certeza, a universidade tem que cumprir o seu papel de vanguarda na sociedade, né? E o que é o principal, vamos chamar assim, só de forma didática, o principal produto da universidade, né? Os seus egressos, né? São as pessoas, né? Os cidadãos que formam, que estudam ali, né? Esse tem que ser o objetivo da universidade, o objetivo de elevar a qualidade da nossa sociedade, elevar a formação, né? E essa é uma luta de classe também, porque a universidade ela serve também ao interesse da manutenção do status quo, ela serve também de reproduzir, né? Muita gente que está aí hoje do lado dos poderosos para manutenção desse quadro de exploração também passaram pela universidade. Então, é uma luta que tem que ser travada, né? Então, acho que a Egressa tem cumprido, acho que tem uma diretoria hoje que tem trazido a questão da causa palestina, né? Um grande papel para mostrar assim, o lado que a Egressa está da história, né? O lado correto, eu acho. Então, queria parabenizar essa diretoria da Egressa e nesse trabalho de cumprir esse papel muito importante, né? Em particular, dessa vinda do Breno, né? O comitê, já apresentando para aprofundar um pouco, para conhecer o comitê, ele está aberto a qualquer pessoa, organização a participar. É uma frente onde o princípio central é a solidariedade ao povo palestino, né? Em particular, lutamos lá dentro, né, para a organização e elevação do entendimento da justeza da resistência do povo palestino, resistência histórica, não estamos dizendo só de 8 de outubro, né, e de todas as suas organizações. Nós entendemos e reconhecemos que as organizações do povo palestino, seja o Hamas, Jihad Islâmica, Frente Democrática de Libertação do Povo Palestino, Frente de Libertação do Povo Palestino e tantas outras que têm, são decisões do povo palestino. Eles que devem escolher, eles que devem, vamos dizer assim, as que eles escolherem serão apoiadas por nós, porque é uma luta anti-imperialista, né? Então, é a luta contra, hoje, o que é a síntese do pior da extrema-direita, é a síntese da concepção imperialista, vamos dizer assim, da pior forma, que é o sionismo, né? Então, nós travamos essa luta, divulgamos isso, acho que os debates é um dos campos de ações que nós temos, né? Dentro do comitê tem representações religiosas, inclusive cristãs, islâmicas, né? Que têm organizado atos ecumênicos, né? Tem grupos culturais, tem organizado, já fizemos intervenção em shoppings, center com apresentações sobre a causa palestina. Tem a feira do Estado, lá na Praça do Estado da Palestina, que estamos tentando organizar mensalmente. A primeira foi um sucesso, em breve estaremos divulgando a próxima. Os debates, né, como esse do lançamento do Breno Altman, né, e tanto outros que já organizamos ou apoiamos, né, entender também assim, que qualquer um de vocês, organizações, pessoas que estiverem assistindo ou participando aqui, que for organizar qualquer questão da causa palestina, pode contar com o apoio do comitê, né? O comitê de todos tem essa amplitude de posicionamento, defendemos que dentro do comitê tem espaço a pessoa que tem a posição mais combativa, que tem a maior disponibilidade de tempo, ou menor disponibilidade de tempo, que queira lá, desde fazer um poema em prol do povo palestino, ou pôr fogo na bandeira dos Estados Unidos, do Israel. Todos têm espaço dentro do comitê, né? E o comitê, nesse sentido, né,
abraçou essa questão do livro, junto aí com o Gabinete Mauro e todos os outros, e com a egressa, na divulgação, na mobilização, porque entendemos que é uma posição, sim, das mais avançadas que tem no nosso país, conhecimento mais aprofundado, esse que o Breno nos trouxe, através do seu livro e através das suas palestras aqui no lançamento, das duas realizadas, que foram um grande sucesso, né? Então, assim, para nós sentimos como uma vitória, como um sucesso, essas atividades, né? Todos que participaram viram, né, a capacidade, o conhecimento e a justeza das colocações do Breno Altman sobre essa questão. Então, assim, nós conseguimos cumprir um papel muito importante. Muitas vezes a gente subestima esse papel, inclusive dentro da esquerda, dentro dos democratas, dentro da academia, ainda precisa ser aprofundado. O Breno podia vir mais, precisamos replicar o vídeo, precisamos fazer eventos como esse, para ter maior clareza de quanto é justo, quanto é democrático defender a causa palestina. É similar se a gente vivesse ali na década de 30 e 40 e não atacássemos o nazismo, se todos os democratas não se unissem contra o nazismo, né, e contra o fascismo que tinha na Itália e no Japão, né? Então, se nós estamos vivendo algo similar, então é importante essa unidade. Mais uma vitória que eu acho do comitê é a gente conseguir fazer uma frente, unificar. Claro que debates tem, divergências temos, mas assim, com diversas concepções juntos, né? E temos feito isso, inclusive, nessa atividade de hoje. Eu acho que isso é uma vitória, uma coisa que nós temos que aprender. Só para finalizar também, acho que na fala de hoje do Breno, uma coisa muito importante, mais uma questão que a egressa, nesses seus 4 anos, nos possibilitou, né? Essa avaliação política, nesse debate sobre a conjuntura internacional, avaliação da situação política internacional, não é a gente, vamos dizer assim, nos pausterizar para a extrema-direita que vai fazer com que elas nos ataquem. Não nos ataque, né? Elas vão nos atacar e atacar os interesses do povo sempre. Isso é o cerne dela, é o conteúdo, a essência da extrema-direita. Nós temos que lutar, né? É o exemplo do povo palestino, né? Se a gente luta, rompe, o 8 de outubro, assim, acabou, vamos dizer assim, tinha um plano para acabar com a causa palestina, entre diversas conciliações, inclusive com governos de países árabes, como a Arábia Saudita, Catar, o Egito, né? E a resistência do povo palestino através de 8 de outubro, o Breno cita isso, inclusive, na sua palestra, né? Conseguiu derrotar esse plano e colocou a causa palestina de novo em enfoque internacional, conseguiu trazer apoio e força, né? Assim, com a única possibilidade de história, na história, a única possibilidade de vitória que eles estão tendo é nesse momento, né? Isso é reconhecido, tanto que cresce a popularidade de todas as organizações que compõem a resistência do povo palestino, tanto na Cisjordânia como em Gaza, né? E outra coisa, o apoio que eles conseguiram, em particular dos libaneses, do Hezbollah, e do Houthis, eu queria até, os Houthis ontem atacou o porta-aviões dos Estados Unidos. Ontem, os Houthis atacaram o maior porta-aviões mais fortes do mundo, a maior potência militar. O Houthis, que já tinha sido tentado, já está mais de década em luta, né, e juntaram tudo quanto é tipo de colisão internacional, não conseguiu derrotar a determinação daquele povo. E esse é o apoio assim, mais importante que o povo palestino tem. É do Houthis, é da resistência do Iraque, é da resistência do Líbano, né? E, claro, nós também somos um grão de areia disso. Toda a resistência no mundo, como o professor Jonathan colocou, aquela hora que eu apertei a mão sem querer, queria aplaudir, desculpa, o Pedro Wilson, professor Pedro Wilson, a questão dos estudantes nos Estados Unidos, né? Aquilo ali mexeu com os Estados Unidos, mexe com o processo eleitoral dos Estados Unidos, os estudantes da Europa, né? E o nosso povo também, cada palestra, cada debate, cada mobilização de rua, cada bandeiraço, né? Cada lançamento de livro é uma derrota para o sionismo, uma vitória contra o imperialismo, uma vitória para o povo palestino. Então, agradecer mais uma vez esse momento, a egressas, e dizer que estamos aí para parceria para toda e qualquer atividade em prol da causa palestina. Muito obrigado e bom dia a todos. Eliomar, seu microfone está desligado. Wender, muito obrigado pela sua contribuição, e você é a esperança da renovação, é a juventude combativa. Valeu, muito obrigado. Bom, eu quero passar a palavra para o Flávio, e lembrando-se, felizmente, a pouca experiência nossa, nós já estouramos em 47 minutos, mas o professor Flávio é uma pessoa que eu admiro bastante, de uma combatividade ímpar,
e eu até brinco com ele da eleição passada, infelizmente ele não foi candidato, porque ele deveria ter sido candidato, porque nós precisaríamos dele no parlamento para ajudar o Mauro Rubem e outros combativos que nós temos lá. Mas na direção da CUT e na condução do movimento dos professores, tem sido uma pessoa muito importante, e que a vitória que essa categoria obteve se deve muito ao esforço, ao talento e à dedicação do professor Flávio. E agora, na direção da CUT, é fundamental a Egresso ver na CUT uma entidade vital para conseguir essa unidade mínima do campo progressista para vencer a extrema-direita, sobretudo agora nesse processo eleitoral. Então, professor Flávio, muito obrigado por estar participando dessa live. Com a palavra, professor Flávio Alves da Silva. Primeiro, bom dia, né, Leomar e toda a direção da Egresso, UFG. Estou aqui na sede campestre, ó. Se correr, dá tempo de pegar aqui um feijão gordinho e um frango caipira. Viu, Pedro? Estou aqui também com... Está aqui o Giovanni Felipe, presidente do IFAM. O Romualdo está aqui atrás também. O Vasco ganhou ontem, o Romualdo está com a camisa do Vasco. Mas, enfim, agradecer de fato e parabenizar a Egresso, né, por esses 4 anos. A Egresso que lá em 2020, quando foi criada, em plena pandemia, teve o apoio total do ADUFG Sindicato. A gente que já vinha trabalhando junto, desde aquele seminário que nós fizemos sobre lawfare em 2019, juntamente com Osmar Pires, né, e com a presença do Flávio Dino e de várias outras sumidades da área jurídica do Brasil, né? Então, claro que quando surgiu a ideia da Egresso, o ADUF apoiou, né? E bem como o Prois Federação também. Então, hoje é a gente comemorar, de fato, esse aniversário da Egresso, que é uma entidade que tem feito muito, né, pela sociedade goiana, pelos egressos da UFG. Né? Claro que a gente trabalha sempre para que a Egresso seja muito maior, porque, como ele fala, são 100 mil egressos dentro da UFG, e a gente precisa colocar esses egressos participando da associação. Então, de toda forma, Eliomar, nós do ADUFG Sindicato, falando aqui pelo GC, que é o presidente da ADUF, né, falando também como presidente da CUT, falando pelo Hélio, que é o presidente do PROIFES, como vice-presidente do PROIFES, que eu sou também, dizer que nós estamos sempre à disposição da Egresso para colaborar no que for preciso, tá? E torcemos muito pelo sucesso da Egresso. Parabenizo muito a iniciativa, né, do Eliomar, de quando criou a Egresso, e parabenizo também a força que o Eliomar tem, né, de fazer tudo isso, puxar tudo isso e não parar. Muitos, às vezes, falam, o Eliomar manda WhatsApp demais, mas se ele não fizer isso, a Egresso apaga, gente. Então, ele tem que fazer mesmo, ele tem que correr atrás, ele tem que mandar zap no domingo, no feriado, de manhã, de tarde, de noite, porque faz parte. Senão a Egresso apaga. Então ele é um lutador incansável, né? Ele e os irmãos dele, todo mundo. É aí que também eu coloco no bojo, né, toda a direção, o professor Jonathan, né, o próprio vereador Anselmo também colaborou muito pela Egresso, o Renato lá da UFG, né, do Cinti, também ajudou demais, toda a diretoria, o advogado Elias, enfim, todo mundo colaborou demais para que a Egresso, né, seja o que é hoje e que a gente continue trabalhando para que a Egresso possa crescer cada dia mais. No âmbito nacional, a gente já sabe, né, como que estão essas questões políticas. Claro que a gente trabalha para que melhore. Conseguimos eleger o presidente Lula, mas, infelizmente, a gente tem ainda um Congresso que trabalha contra, né, o governo. Enfim, mas é papel nosso nessa eleição, nessas próximas eleições municipais, nas outras eleições estaduais, federais, sempre eleger a maior bancada de gente da esquerda que possa, de fato, fazer a luta que a nossa sociedade, que o nosso povo merece. Tá bom? Grande abraço. Pedro Wilson, se você correr aqui para a sede campestre, você ainda pega um feijão gordinho e uma frango caipira, viu, meu filho? Abraço, professor Jonathan. Estão convidados, todo mundo aí. Abraço. Valeu. Olha aí, ó. Essa acho que foi a melhor fala. Eliomar, só informar aqui que o Osmar acaba de conectar, tá bom? Tá bom. Ô, Flávio, pode botar água no feijão aí, que eu acho que vai um batalhão de gente para aí, viu? Acelera. Tá bom, obrigado, viu, Flávio? Valeu, abraço.
Obrigado. Bom, vamos lá. Eu não sei se o... Bom, o próximo a falar é o Fagner. Está conectado, Fagner, representando o GT. Não sei se ele... Fagner, isso. Opa! Seja bem-vindo, Fagner. Muito obrigado por esse apoio e essa parceria. Isso aí, companheiro. Em nome da UGT Goiás, agradecer o convite para nós participarmos dessas comemorações alusivas dos 4 anos de egresso, e que a gente se sente muito honrado pelas falas, pelas posições marcantes aqui em defesa do Brasil, da democracia, em defesa do povo palestino, nos colocando ombreados com ele nessa causa e nessa luta, né? E aproveitar a oportunidade, cumprimentar aqui as mulheres, né? Eu estava observando e faço aqui a crítica, que eu sou um homem feminista, né? Eu faço aqui a crítica que até agora nós não fomos contemplados, prestigiados com a fala das companheiras aqui presentes, né? Então, quero cumprimentar a companheira Isaura, cumprimentar a companheira Ana Rita, né, Eliomar, e na sua pessoa cumprimentar todos os companheiros, a direção da Egressos aqui, prestigiando essa live, né? Que para nós é gratificante, né? Então, assim, pontuando que as mulheres já deviam ter intercalado aí entre os homens para enriquecer mais ainda esse debate maravilhoso que a gente está tendo esse domingo pela manhã, né? Então, eu me sinto muito prestigiado em poder, num dia de domingo, entrar para aprender, compartilhar e apoiar a luta da Egressos, a causa da Egressos, que é tão importante para a nossa sociedade goianiense, para o povo goiano, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer contextos sociopolíticos do nosso Brasil, do nosso Estado, e avançarmos para as nossas pautas, que são, evidentemente, as pautas dos brasileiros, dos trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas, né? E estarmos nessa manhã construindo esse debate com perspectiva de fortalecer as nossas bases, fortalecer a nossa luta. É evidente que o desafio esse ano não será pequeno, porque nós temos o compromisso de eleger a companheira Isaura, eleger a Ana Rita, eleger o Fabrício Rosa e tantos outros companheiros que estão aí com a missão de verdadeiramente representar o nosso povo, representar os trabalhadores, representar a nossa luta. Precisamos, de fato, derrotar essa extrema-direita nazifascista, criminosa, mentirosa, danosa ao nosso povo, sabe? Então, é essa a nossa luta, e mais que uma luta, é uma missão. Então, por isso que esta manhã, nessas comemorações do aniversário do Egressos, nós nos sentimos honrados e prestigiados por estarmos aqui fazendo esse debate, aprendendo mais com o professor Breno Altman, que sempre enriquece os nossos debates, aprendendo com cada um e cada uma que está aqui. Então, a UGT sai hoje dessa discussão, representada por mim, com mais entusiasmo, com vigor e com vontade de nos ombrearmos a Egressos, a CUT, as centrais aqui representadas, aos companheiros, para juntos avançarmos enquanto classe trabalhadora, enquanto partidos políticos, enquanto legítimos representantes e interessados pela causa do nosso povo. Então, sintam-se todos abraçados, sintam-se todas abraçadas pela UGT Goiás, e nós estamos juntos. Contem conosco sempre, e parabéns, Egresso, que outros aniversários possam vir de forma mais intensa, de forma mais comemorativa, para que a gente possa ter muito a comemorar. Um abraço grande, um ótimo resto de domingo para todos e todas. Estamos sem o áudio, Eliomar. Ô, Fagner, nós tivemos um probleminha aqui e saiu do ar, ainda bem que voltou, mas deu bem para ouvir o seu puxão de orelha, que é merecido. Mas nós deixamos, por último, as nossas pré-candidatas. Eu acho que não foi uma boa estratégia. Osmar, como você entrou agora, você vai falar no final, viu? Depois desse puxão de orelha também, não vai ser possível não deixar as meninas falarem. Ok, Osmar? Osmar está em Brasília, né? Está em Brasília e vai falar depois das nossas pré-candidatas. Bom, finalmente, eu quero passar para o último bloco,
E, como eu disse, eu acho que foi um erro deixar por último, porque esse ano o resumo da ópera vai ser quantos candidatos do campo progressista nós conseguiremos eleger. E aí eu mandei para todos os pré-candidatos que são egressos, eu mandei o convite. Felizmente, as duas combativas, Ana Rita e Isaura, aceitaram, e o Fabrício também, que é pré-candidato. Eu não sei se ele está conectado ainda. Então, eu gostaria de passar pela ordem para Isaura Lemos, e em seguida a Ana, e se o Fabrício estiver conectado, encerrar esse bloco. E contar, vocês podem contar com o nosso esforço diário para ir buscar voto entre os 100 mil egressos. Essa vai ser minha obsessão. E tem voto para todas vocês. Imagina se eu conseguir 7 mil para vocês, Aura. A Ana também e o Fabrício. Pronto. 21 mil votos é pouquíssimo entre os 100 mil. Então, esse é o compromisso que eu faço com todas as candidatas e candidatos egressos. Com a palavra, Isaura, e já o nosso agradecimento por estar aqui esse tempo todo, Isaura. Bom, parabenizar os egressos, eu fiquei muito sensibilizada com o convite, dizer que eu vejo que os egressos cumprem um papel importante, ocupam um espaço importante, que é essa frente de luta do debate de ideias. Né? Eu penso que Goiás estava precisando disso, né? Uma coisa é mobilizar, outra coisa é debater ideias, é debater propostas, colocar na pauta essas lutas importantes, como é a luta aí contra o sionismo, esclarecer a população, né, sobre essa questão e trazer como referência para a nossa luta. Todos que estão aqui, né, são lutadores, são pessoas que estão, cada uma na sua frente de trabalho, cumprimento a cada um, né? A todos, né? O Wender, o Flávio, o Fagner, um amigo nosso, Pedro Wilson, né? Grande brasileiro aí, o Fabrício, o Eliomar, Ana Rita, a Genor, todos eles, o Osmar, que também está presente, eu cumprimento a todos, se alguém ficou de fora, eu me peço já desculpas, né? Eu não sei o nome do nosso técnico, esqueci o nome. Como? Zorzo. Zuza? Zorzo, é quase Zorro. A Zorza. É bom que agora eu já sei como eu vou atrás de Zorzo. Que a gente vai precisar. Eu acho que, mais do que nunca, é preciso fazer essas lives, né? E dizer que, além dessa importância desse canal de debates, nós precisamos, no estado de Goiás, eu estou já tentando há algum tempo colocar assim, isso em pauta, que é uma análise sobre o governo Caiado, né, sobre o que ele tem feito. Logo que eu deixei de ser deputada, ele fechou 100 escolas, né? Fechou 100 escolas. Se a gente vê o número de crianças que entram no ensino fundamental ou no CIMEIS, e o número que entra no ensino médio, isso é gravíssimo, a distorção, né? O abandono do ensino médio, e a maioria devido à questão econômica. Inclusive, em contato com o diretor de escola integral, nós vimos que a grande parte dos alunos deixa a escola integral porque tem que trabalhar e ajudar as suas famílias no orçamento doméstico. Então, essa é uma questão grave. A questão da saúde continua gravíssima, né? Tem vários órgãos de saúde aí, centros de saúde, que não tem médico, não tem funcionário, e os que têm, eles estão tirando
No caso de Goiânia, como disse o Mauro Rubens, muito bem, estão terceirizando, tirando o médico que está há 9 anos aí junto à comunidade e que já conhece a comunidade, eles estão tirando para terceirizar esse serviço. Ou seja, eu estou colocando aqui uma proposta para egressos, debater o governo Caiado, debater Goiânia, né? Eu acho que é interessantíssimo isso, né? Tem números que podem colocar bem claro que essa questão da violência policial também aqui no Estado, né? A nossa polícia entrar nisso, que eu sei que é um tema difícil, questão de segurança, mas nós temos que entrar. E vou entrar um pouco nessa questão nacional. Eu sou pré-candidata, não é apenas, né, aos 70 anos para insistir numa candidatura que, né, poderia ser de uma jovem ou de um jovem e tal. Não, eu sou pré-candidata com um objetivo estratégico muito, muito claro. O diálogo com a população. Tenho feito reuniões quase que diariamente, tenho criado núcleos de pensamento estratégico. Não é só as questões de primeira necessidade. Eu sou conhecida como a pessoa que luta pela moradia, né? E fiquei com essa referência e tenho conseguido reunir dezenas de pessoas às noites, e o que eu tenho colocado é que nós temos que realmente lutar por uma mudança de sistema, uma mudança estrutural no nosso país. E as pessoas entendem o que é isso, porque as pessoas estão sentindo na pele a questão da precarização, a questão do mau atendimento dos serviços públicos, e não acreditam mais que pode mudar, a não ser numa saída mais radical. E a minha proposta de candidatura é fazer com que o povo avance nessa consciência, que o povo interesse e sinta esperança por um novo momento no nosso país, porque está faltando muita esperança. E o que está faltando também é a universidade, por isso que o egressos cumpre um importante papel. Está faltando a universidade entrar nisso aí, também conscientizando e criando núcleos por mudanças estruturais em cada curso, em cada área, né? Porque nós não vamos vencer o bolsonarismo a não ser com propostas. Eles parecem ser o antissistema, enquanto somos nós o anticapitalismo, o antissistema. Então, para combater um sistema, nós temos que apresentar a proposta de outro sistema. Não tem outra saída, é outro sistema. A gente sabe o tanto que essa luta é difícil, o tanto que essa luta exige de nós, mas não dá para fugir dessa luta, nós temos que travar essa luta, né? E procurar fazer com que a população entenda, e ela não está tendo dificuldade de entender, não. Nós estamos criando núcleo, damos nome, nós temos já o núcleo Marielle Franco, nós temos o núcleo Terra Prometida, o núcleo União da Família, e assim vai, né? Unir forças, que nós fizemos anteontem no Cerrado, e precisamos, sim, do egressos para entrar na universidade, criar núcleos na universidade, núcleos de debate, né? O que é o socialismo, como é que é o socialismo na China, por que não deu certo na União Soviética, e fazer esse debate para trazer propostas para o nosso país, né? Olhar os sistemas de saúde onde está dando certo aqui no Brasil. Tem o SUS que dá certo, tem o SUS que não dá certo, cada gestão é uma gestão. Ou seja, vamos aproveitar o egresso para nos pedir apoio, para ampliar essa discussão, esse debate, e fazer com que as eleições de 2024 sejam eleições para o campo de esquerda, o campo que nós precisamos fortalecer, porque, de fato, as palavras Deus, Pátria e Família pegou na população. E eu começo a minha palestra falando isso: Deus para todos,
família de todos os tipos e pátria para todos, né? E isso não é programa de governo. O que nós temos que ter é um programa de governo. Isso são enunciados: Deus, pátria e família. Nós precisamos de programa estratégico de governo. Como melhorar a saúde, a educação, a economia, como romper com esse sistema colonialista sobre nós, né? E nós realmente construímos um país rico e soberano, tá? Um abraço a cada um de vocês e eu peço aí, né, apoio de cada um, né, dos egressos para que eu possa, junto com vocês, ter um mandato progressista. Isaura, muito obrigado. Eu sou um testemunho da sua combatividade eterna. Por isso, torço muito para que você nos represente na próxima legislatura na Câmara Municipal. Então, fica aqui à disposição do comitê. Mais uma vez, eu conto com a combatividade da sua filha na coordenação do seu comitê, e nós estamos atrás dos egressos. Muito obrigado, Isaura. E quero passar para a Ana. Aninha, eu sei que a Aninha também é muito uma atividade intensa, e deixá-la assim para essa hora, hein, Ana? Mas eu acho que vai valer a pena. Da mesma forma que eu falei para a Isaura, a Ana é uma pessoa jovem, que tem um trabalho excepcional, uma parceria que já foi provada com a egresso, que traz retorno, e conte com a gente. Então, com a palavra, Ana Rita. Bom dia, Leomar. Quero saudar todas as pessoas que nos acompanham nessa live, as pessoas que estão aqui participando, as pessoas que já falaram, né, antes de mim. Quero dizer da minha honra, da minha satisfação de estar participando dessa live de 4 anos da Associação de Egressos da UFG. Dizer também que me sinto altamente contemplada com todas as falas que me antecederam. Foram falas extremamente importantes, necessárias, reflexões muito pertinentes. Quero aqui agradecer ao Fagner, né, por essa lembrança, né, e essa observação muito pertinente que ele fez, porque nós precisamos também modificar as nossas formas, né, de atuação, de trabalho, de visibilidade. Então, eu já tinha pensado o que dizer, né, diante de tantas falas importantes, dessa análise importante que o Breno faz, né, do sistema e a luta contra o sionismo, né, o seu papel diante disso tudo. Mas eu quero, Eliomar, aproveitar esses minutos aqui para dizer o quão é importante nós pensarmos numa luta antipatriarcal, antimachista, e como as mulheres têm sido historicamente as afetadas em todos os âmbitos, quando se querem aumentar a violência, a opressão, a exclusão, as mulheres são as primeiras a serem atingidas. E, na maioria das vezes, as mulheres são as primeiras também a se posicionarem, não é? Então, nós percebemos ao longo da história da humanidade, né, se a gente pega desde a Idade Média, por exemplo, as mulheres foram 70% dos assassinados no Tribunal de Santa Inquisição, um tribunal religioso, católico. Por quê? Porque certamente as mulheres não estavam em casa lavando, passando e cozinhando. As mulheres estavam se posicionando, as mulheres apresentavam o seu descontentamento e as mulheres representavam, sim, um perigo às forças do poder religiosas ou monárquicas medievais, né? E hoje, nós, com muita indignação, acompanhamos todo esse processo que tem servido para enfraquecer o governo Lula, né, para desarticular o governo, mas colocando mais uma vez as mulheres no fronte
do debate, numa tentativa histórica, né, mais uma vez, de controlar o corpo e a sexualidade das mulheres. Não é? Os homens, o patriarcado, o machismo, o capitalismo, eles, ao longo da história, têm se dedicado a querer controlar o corpo, a sexualidade e a participação das mulheres. Não por acaso nós estamos em menor representação. Não por acaso. Nós representamos somente 16% no parlamento brasileiro. Nós temos somente duas governadoras de 27 estados da federação. Nós temos hoje no estado de Goiás cerca de 100 municípios que não têm nenhuma vereadora. Isso é grave, isso é sério, não é? Então, nós temos aqui uma articulação, integração do patriarcado, do racismo e do capitalismo que colocam as mulheres em uma situação extrema de vulnerabilidade. Os dados apresentam aqui que nós tivemos, só em 2022, mais de 1.700 casos de feminicídio no Brasil. 65% eram mulheres negras. Então, o racismo não é algo que acabou com a abolição, que não acabou com o fim da colonização brasileira. É algo que persiste, está presente no nosso meio. Não é? Os dados também identificam aqui, Eliomar, que nós tivemos mais de 70 mil casos de estupro no Brasil em 2023. 65% também são de crianças e adolescentes de até 13 anos. Isso é muito sério. Não é? Então, nós estamos tratando aqui de uma coisa que está muito presente na sociedade. E a superação do machismo e do patriarcado como modus operandi do controle da sociedade e da manutenção dos homens brancos, não é? De meia-idade, representantes do agronegócio, representantes dos banqueiros, representantes dos industriais, representantes dos interesses da elite, eles se mantêm a partir desse controle, não é? Da nossa presença. Então, é muito importante que nas eleições municipais nós possamos mudar esse quadro. Hoje nós temos também em Goiânia, Aparecida, uma subrepresentação da presença das mulheres na Câmara Municipal. Também não é por acaso. Ainda somos subjugadas e a nossa capacidade, ela é questionada. Será que nós temos capacidade de ser prefeita, de ser vereadora, de ser deputada? Não é? A todo momento, a nossa fala, o nosso corpo, a nossa presença, ela fica sendo questionada, subjugada e deixada muitas vezes em segundo plano. Então, cabe a todos nós que temos essa luta anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anti-LGBTfóbica, nós que temos uma luta por uma sociedade justa, fraterna e democrática, um empenho de colocar nas nossas pautas, de colocar nas nossas falas e nas nossas ações uma postura que coloquem as mulheres no lugar onde nós merecemos estar. Não é? Então, a gente é muito boa para cumprir tarefa, mas na hora de estarmos nos espaços de poder e decisão, nós somos deixados de lado. Nós não somos a prioridade. Não é? Não pode falar de uma mulher se não for falar de um homem. Então, gente, é necessário que nós, da esquerda, também repensemos como nós vamos dar a nossa contribuição para a superação dessas posturas misóginas, machistas e patriarcais. É isso, gente. Quero saudar a Egressos nesses 4 anos de atuação, que muito tem contribuído com a nossa sociedade goiana, né? Já começou proporcionando que mais de
20 mil alunos pudessem permanecer na universidade, tendo acesso a laptops, a computadores, a smartphones, e continua dando essa contribuição para que nós possamos fazer os enfrentamentos necessários a esse conjunto de injustiças, de opressões que estão colocadas na ordem do dia. Gente, viva egressos, viva a nossa luta, viva o socialismo. Muito obrigado, Ana. Ana, que o exemplo do Lula, ao nomear os 4 cargos mais importantes da Petrobras, ao nomear mulheres, reflita, inclusive, aqui no egresso, entre todos nós. A Isaura pediu a palavra. Isaura, levantou a mãozinha. Bom, Ana, ainda bem que o conteúdo da fala das 2 convidadas superou a nossa falha inicial de poucas mulheres aqui. Muito obrigado, viu, Ana? Eu quero, para encerrar, nós precisamos fazer o sorteio da rifa. Eu não sei o tempo que nos resta, Zorzo, que você tem que fazer o sorteio, e aí o Osmar encerra para nós. Pode ser, Osmar? Então, o Zorzo convida aí a Vilza para fazer o sorteio ao vivo, e o Osmar faz o encerramento na fala dele. Pode ser? Ok? Ok, Eliomar, nós estamos sem limite de tempo, tá? Pode ficar despreocupado com relação à live, ok? Eu vou chamar a Vilza em instantes para que seja feita. Então inverte. O Osmar fala e aí você faz o sorteio no encerramento, ok? Osmar, com a palavra, nosso diretor científico. Tá aí, Osmar, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eliomar, nossas saudações, você que é um presidente que merece toda a nossa consideração, pois você lidera essa entidade nesses 4 anos de muita luta e representatividade, ao lado de 2 diretorias do primeiro triênio e agora nessa, constituída por quadros expressivos da sociedade, na academia, nas instituições diversas, formando uma parceria institucional combativa da universidade, do meio acadêmico, com as ONGs, as entidades representativas, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado Federal. Graças a essa articulação comandada por você, pela diretoria da Egressos, foi possível conquistar questões muito importantes, como no período da pandemia, a inclusão de 5 mil estudantes que estariam excluídos não fosse uma ação conjunta da Egressos com a Universidade Federal, através do reitor Edivar Madureira Brasil, e com o setor empresarial, a sociedade organizada, que contribuiu com milhares de aparelhos que permitiram a manutenção desses estudantes no período em que as aulas eram por via remota, necessitando desses equipamentos. Portanto, esse foi um passo importante para mostrar como uma organização como a Egresso aproxima a nossa sociedade daquilo que deve ser um espelho da forma da organização das universidades no primeiro mundo, porque essas instituições são decisivas para a manutenção das universidades na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na China, inseridas como instituições de ponta nas políticas estratégicas de promoção do desenvolvimento. E outro aspecto muito importante da Egressos foi
a contribuição efetiva, por exemplo, para inaugurar o Hospital das Clínicas, conseguindo recursos que estavam nas burocracias destinadas a fins muito menos nobres do que aquele que a Egressos conseguiu junto a parlamentares combativos, destinando recursos para inaugurar o Hospital das Clínicas. Além disso, a Egressos dá um papel muito importante que se insere numa fala em perspectiva que o Breno Altman nos traz, a geopolítica. Então, a geopolítica que faz com que, nesse neocolonialismo, os países sejam subordinados aos impérios do capital monopolista e financeiro. Então, romper com essa dominação neocolonial que utiliza de uma força inovadora, no sentido de utilizar a lei, utilizar os instrumentos do judiciário, do direito, para quebrar a soberania popular e a soberania nacional. E isso a Egressos contribuiu efetivamente, inclusive trazendo figuras de ponta como o Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, para participar de um painel de debate sobre o lawfare, que gerou um livro em português, outro livro em inglês, e que agora estamos trabalhando com ele a vinda para um evento temático que possa discutir a efetivação do Estado Democrático de Direito por meio da participação popular nos mecanismos de efetivação da democracia, que esse é um aspecto falho da Constituição Federal, que avançou no Estado Democrático de Direito formal, mas ainda está por realizar a efetivação dos canais de participação popular nos diversos poderes da República do Brasil. E esse é um aspecto importante em que a Egressos está contribuindo para eleger parlamentares combativos que possam trazer essa bandeira para a realidade de transformação da vida do povo brasileiro. Então, olha, Omar, parabéns a Egressos por esses 4 anos de luta, que serão muito mais férteis com as conquistas que hão de vir, o fortalecimento do governo de democracia popular, a derrota do neofascismo, do bolsonarismo e de todas as forças do atraso que querem trazer de volta ditaduras que nós já enterramos no passado e vamos enterrar novamente. E aqui eu tenho um público aqui formado pela jornalista Egressos da UFG, Josete Bringel, o Luan, de 8 meses, a química Ludmila, do IBAMA Nacional, aqui de Brasília, e o auditor federal Luiz Augusto Pacheco, o meu genro, que muito me orgulha. Então, um abraço a todos. Valeu, Osmar. Muito obrigado pela sua participação, colaboração. Peço aí que desconta o fato do Osmar ser meu irmão mais velho. E os elogios, você deu um desconto aí. Mas parabéns pela família unida, pelo herdeiro Luan e a sua contribuição aí com a Egressos e com a nossa luta, a luta do povo brasileiro. Bom, finalmente, 1h27, estourado o nosso tempo, 1h27. Vou encerrar a nossa live convidando a Vilza para finalmente fazer o sorteio da rifa na venda do livro Contra o Sionismo. Vilza, boa tarde. Com você, a melhor notícia do programa. Boa tarde a todos.
Então, ficamos aqui nos finalmente para o sorteio, né, da rifa. Vou mostrar aqui fechadinha ainda, certo? E eu vou abrir. Vamos ver aqui. Bom, o nome sorteado, que está aqui na rifa, foi Joana. Joana Dark. E quem ganhou foi o Ender. Parabéns, hein, Wender? Aqui, ó. Vou mostrar. Dá dando para ver? Não. Ela aqui, ó, o motivo aqui é essa Joana aqui, que eu escolhi o nome dela. Ah, parabéns, então, Parabéns. Eu vou tirar uma foto e postar no grupo. Tá bom. Wender, não, então você vai encerrar a live, pô. Super contente, parabéns pela conquista, merecida, porque você se esforçou bastante nessa vinda do Breno. E tive muita sorte, hein? Em boas mãos do livro. Como nós já temos aqui em casa, né, vai ser um bom presente agora. Vai ajudar para estar aí colaborando com a compreensão de alguém sobre a causa tão nobre, né? Então, já que eu vou poder encerrar, mais uma vez agradecer, né? Depois transmitir ao Breno a vinda dele, agradecer a rede de apoio, né? Através aí da logística, inclusive, trazido pelo gabinete do Mauro, ao trabalho de divulgação da Egressas, ao trabalho dos membros, dos participantes aí do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino também, e as diversas organizações que o compõem, de personalidades, a todos aqui presentes nessa live hoje, que de formas distintas colaboraram para esse evento, né? A Egressas, em particular, a pessoa do Eliomar, que agarrou, vamos dizer assim, o boi pelo chifre, né, para realizar a atividade, e dizer que é com muita satisfação que a gente pode, essa causa palestina, essas lutas, conforme o Fabrício colocou, a Isaura colocou, a Ana Rita colocou, né, todos que tiveram a fala, né, da gente construir uma sociedade mais justa. Na verdade, a gente está construindo uma vida com conteúdo, né, não só para os outros, como para nós mesmos, né. É uma satisfação, queria saudar a todos, é uma oportunidade que temos de nos aproximar da humanidade, tanto almejamos, né? Então, grato a todos aí, muito obrigado aí pelo momento. Valeu, Wender. Então, até a próxima, gente. Muito obrigado. Nossa, obrigada, viu? Achei que eu não ia conseguir ficar o tempo todo, eu estou aqui me recuperando de uma cirurgia. Ah, sim. Mas... melhoras, eu soube isso ontem. Pois é. Mas tá certo, querido. Parabéns. Um abraço em todos, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, gente.